Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com todos vocês com mais um devocional. Que a graça de Deus alcance a você que nos acompanha pela primeira vez, que a graça de Deus alcance a você que todos os dias, regularmente, assiste aos devocionais e ora conosco, pedindo a força, a luz, a bênção, a proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje, quarta-feira, nós oraremos pela família, pediremos a Deus que venha cobrir a nossa família com a graça dele, com a proteção dele, nas nossas orações daqui a pouquinho. Gostaria até que você preparasse um copo com água para que nós possamos abençoar esta água e você beber desta água dizendo: Senhor, purifica a minha família, abençoa a minha família. Que este copo com água seja o nosso ponto de contato, o nosso elo de ligação. Não é nada místico não, é só para representar algo que nós iremos abençoar e pedir a Deus para que assim, você bebendo desta água, você possa receber a bondade de Deus na sua vida. O nosso texto bíblico hoje está no livro de Mateus, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Aliás, a partir do versículo de número 18. Vamos falar sobre quando Jesus deparou com uma figueira e ele amaldiçoou aquela figueira. Nós vamos entender por que o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira. Qual era o problema daquela figueira? Você lembra que nós estamos falando sobre fé, a importância da fé, a importância de ter fé. E eu continuarei repetindo aqui o que é fé, para que seja claro, seja nítido, seja do conhecimento de todos o que fé significa. Embora todos dizem eu tenho fé, mas poucas são as pessoas que de fato entendem o conceito de fé. Até porque o dicionário português não define o conceito de fé. O que define o conceito de fé é o livro de Hebreus, capítulo 11, que vai dizer que a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção de coisas que eu não posso ver. E aí eu tenho que ler Hebreus 11:6 para dizer que Deus recompensa quem o busca, para eu chegar então ao entendimento de que fé é a certeza que Deus pode fazer aquilo que eu espero e a convicção de que aquilo que eu não posso ver, Deus fará acontecer. Bom, vamos ver aqui em Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. O nosso devocional de quarta-feira, também ele sempre seguirá uma linha um pouquinho mais de entendimento para que você possa fazer dele o seu alimento para a quarta-feira durante todo o dia. Diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas, e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti, ou nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhoso, dizendo: como secou imediatamente a figueira, mestre? E aí Jesus respondeu a eles e disse-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Aqui, quando nós lemos esse texto, comparando com a explicação de Marcos, que aí Marcos dá uma explicação que a figueira, ela tinha folha, mas ela não tinha fruto. O fato da figueira nascer as folhas e os frutos ao mesmo tempo, então aquela figueira, de uma certa forma, ela, vamos dizer assim, enganou a Jesus, mostrando apenas folhas.
Aqui um exemplo, né, que às vezes podemos ter folhas e não ter fruto. Nós temos que aprender a olhar direito, porque às vezes nós podemos ter folhas e não ter fruto. Temos que ter frutos também. Tá? Podemos ter folhas, mas temos que ter fruto. O fruto é mais importante, até porque Jesus, quando foi à figueira, ele foi procurar nela fruto e não foi procurar folhas, né? Ele foi procurar fruto naquela figueira. E aí, mas eu não quero falar sobre a figueira propriamente dito, eu quero falar sobre a importância da fé e o que foi dito, o que foi feito à figueira. Jesus disse assim: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não fareis apenas o que foi feito à figueira, mas até este monte. Se vocês disserem, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Não é que o monte aqui é físico. Jesus está falando de uma situação difícil, uma situação quase impossível. A fé resolve problemas difíceis. Neste versículo foi tirada aquela frase que nós conhecemos no mundo religioso, chamado a fé remove montanhas. Quando Jesus disse que a fé transporta montes, ele quis dizer o seguinte: a fé resolve problemas difíceis. Eu queria que você repetisse comigo: a fé resolve problemas difíceis. A fé que transporta montanhas não é a fé que transporta montes, literalmente falando. Que significa que a fé resolve problemas difíceis. Agora, para que a fé possa operar, para que a fé possa resolver os problemas difíceis, eu preciso ter duas coisas. Primeiro, a certeza de que Deus fará aquilo que eu pedi. Ou seja, não é a certeza que Deus fará porque eu estou pedindo. Aí você tem que entender isso, porque nós aprendemos durante um tempo, na nossa doutrina da teologia, que nós aprendemos durante muitos anos, e alguns de vocês talvez foi ensinado da mesma forma que eu aprendi, que Deus faz porque você está pedindo. Então, eu pedi, então Deus tem que fazer porque eu estou pedindo. Não, peraí. Eu quero te explicar esse fato aqui. Você precisa crer, não que Deus vai fazer porque você pediu. Não é o João que pediu, Deus vai fazer porque a Maria pediu. Deus vai fazer porque o Joaquim pediu. Deus vai fazer porque o José pediu. Não. Eu preciso crer que Deus é poderoso para fazer aquilo que eu pedi. Tá? Quando você pede algo para Deus, você não deve levar em consideração a sua necessidade daquilo que você necessita. E sim, você precisa levar em consideração o poder que Deus tem para realizar aquilo que você necessita. Eu vou repetir para você entender. Aqui está o segredo para a sua fé operar. Preste bem atenção. Isso aqui é uma lição, gente, que eu gostaria que todas as pessoas pudessem entender o que eu estou dizendo aqui. Porque na maioria das orações, as pessoas pedem e elas levam em consideração aquilo que elas pediram. Aquilo que elas pediram. Então, ela diz assim: não, Deus, o Senhor vai fazer o que eu pedi. Eu tenho certeza, o Senhor vai fazer. O Senhor é Deus, o Senhor vai fazer o que eu pedi. Não, porque até aqueles pastores que ensinam assim, você tem que determinar, irmão. Determina o que você quer, que Deus vai fazer. Determina o que você quer e Deus vai fazer. Quando você pede, meu amigo e minha amiga, você não deve levar em consideração, não é o pedido que você fez, mas você deve levar em consideração o poder que Deus tem para realizar aquilo que você pediu. Ué, pastor, mas tem diferença? Bom, não sei se eu consegui fazer o seu coração entender essa diferença, tá? Se eu não conseguir fazer o seu coração entender essa diferença, eu vou tentar explicar novamente no devocional de amanhã. Por quê? Veja bem, prestem atenção aqui comigo. Quando Abraão reclamou para Deus que ele não tinha filho e que o filho, o herdeiro da casa dele, seria o Damasceno, Eliezer,
Deus falou para ele, e ele queria ter um filho. Então, qual era o desejo de Abraão? Ter um filho, tá? Tanto que quando Deus apareceu para ele, falou, Abraão, anda na minha presença, eu sou teu escudo, eu sou tua recompensa. Abraão logo reclamou, mas o que eu tenho? O que o Senhor vai me dar se eu não tenho filhos? A partir do momento que Deus falou com Abraão dizendo, olha para o céu e tenta contar as estrelas, assim será a sua descendência. Abraão não mais se preocupou com o filho que ele queria, mas agora Abraão se agarrou no que Deus era poderoso para fazer. Então talvez você está agarrando no seu pedido, tá? Na sua necessidade, e depois que você orou, você não deve ficar preso na sua necessidade, e sim, você deve exaltar, glorificar a capacidade de Deus para fazer aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Porque senão vai ficar só você e seu foco, só você e o seu pedido. O Abraão diz no livro de Hebreus, de Romanos 4, que Abraão passou a dar glórias a Deus, ou seja, exaltar a Deus. Abraão passou a estar certíssimo de que aquele que havia prometido também era fiel para cumprir. A partir do momento que Abraão ouviu de Deus, que Deus seria a recompensa dele, ele tranquilizou o coração. Ele tinha um pedido, ele tinha um desejo, mas a partir daí ele tranquilizou o coração dizendo, eu sei que o meu Senhor vai me dar. Tanto foi que, quando o garoto estava adolescente, Deus pediu o garoto. E Abraão foi lá no Monte Moriá, ofereceu o garoto em holocausto, porque ele estava certíssimo que Deus, assim como Deus deu o garoto, Deus seria capaz de ressuscitar, ainda que fosse da cinza, o seu filho Isaque. Então, isso tem a ver com o crer, porque aqui Jesus disse, ó, se tiverdes fé e não duvidar. Você não pode ficar pensando, mas como vai acontecer? Não. Como vai acontecer? Deus vai fazer. Eu posso não ver as possibilidades. Eu posso não sentir as possibilidades. Mas eu preciso crer que é a possibilidade de Deus que vai fazer o milagre e não as minhas próprias possibilidades. E aí Jesus disse no verso de número 22, tudo o que pedis em oração, crendo, o recebereis. Eu vou explicar depois a fé para pedir aquilo que desejamos. Tá, então só terminando aqui. Você pode pedir aquilo que você deseja. E pode pedir mais de uma vez, tá? Que alguém falou, não, você pede uma vez só e depois você só agradece. Tá errado. Você pode pedir até receber. Mas sempre que você pedir, não fica olhando para o que você precisa. E sim, comece a olhar para a possibilidade, a capacidade do Deus que você pediu, ou a quem você pediu, o poder que ele tem para conceder o desejo do seu coração. Isso é muito importante para você ter o desejo do seu coração suprido. Amanhã eu voltarei falando sobre esse assunto e aí eu vou falar com vocês um pouquinho do ponto de vista de Lucas, para você entender um pouco mais sobre esse assunto aqui. Eu preciso orar por vocês e eu quero que você pegue o seu copo com água. Fé é a certeza que Deus pode fazer aquilo que eu preciso. Cuidado para você não ficar batendo na tecla, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, e esqueça, às vezes, não pode esquecer. Cuidado para você não esquecer de dizer, Deus, o Senhor é poderoso para fazer, para realizar, para cumprir, para trazer, para chamar à existência as coisas que eu não vejo. Ou eu não vejo, mas eu creio. Eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode libertar meu filho, libertar minha filha, libertar meu pai, libertar minha mãe. Ou eu creio que o Senhor pode trazer prosperidade, eu creio que o Senhor pode trazer bênção para a minha vida financeira, creio que o Senhor pode trazer o meu casamento feliz, creio que o Senhor pode curar pessoas. É isso que você tem que olhar. Você tem que olhar para a possibilidade de Deus. Exalte a possibilidade de Deus. Exalte, engrandeça a Deus dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu creio que o Senhor pode me abençoar. Vamos orar? O devocional hoje é esse para nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo,
nós estamos diante do Senhor com alegria, com fé e com amor. Declaramos que Tu és Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, infinito, bondoso, eterno. Ó meu amado Salvador, venha sobre nós e nos abençoe. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que escraviza a mente, o coração, tudo aquilo que faz as pessoas não serem, ó Deus, vitoriosas, bem-sucedidas. Senhor, muitas vezes nós pedimos, sim, até pedimos certo, mas o problema é que, durante o nosso pedido, nós não olhamos para a Tua possibilidade. Nós não olhamos para o quanto Tu és bondoso. Nós não olhamos para o quanto Tu és poderoso recompensador. Nós olhamos para as nossas escassez. Ficamos olhando e perguntando, mas quando vai acontecer? Como vai acontecer? Eu pedi a semana passada e até agora não veio. Não, Deus. Quando nós pedimos ao Senhor, nós devemos andar pela fé, isto é, andar crendo que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Senhor, por isso, em nome de Jesus eu declaro, Tu és poderoso para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Obrigado, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. Consagra nosso copo com água, abençoa o nosso copo com água e que todas as pessoas que beberem desta água sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Pode beber agora do seu copo com água, por favor. Graças a Deus. Amanhã eu voltarei realizando mais um devocional com todos vocês. Se lhe ajudou, compartilhe com seus amigos, tá bom? E que a graça de Deus seja sobre a você e sobre toda a sua casa. Um forte abraço e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.